questionava, mas quando a gente vai positivamente para a filosofia do Feuerbach, quando você lê a Ciência do Cristianismo, a Ciência do Cristianismo é um livro pavoroso. A minha opinião é que a Ciência do Cristianismo é um dos piores livros de filosofia que eu já li na minha vida. Não dá para levar aquilo ali a sério por nenhum só segundo, tá? Ali a gente vê uma espécie de especulação materialista. É terrível aquele livro. Ainda que a forma literária, eu até me inspiro em algumas coisas de Feuerbach. Não que seja um livro assim das coisas mais belas que eu já li, não é, mas tem a forma de escrita filosófica dele, eu gosto. Eu uso muito perguntas no meu texto, é uma característica que eu herdei de Feuerbach, dentre outros. Mas para mim é totalmente superestimado. O Feuerbach, talvez, se não fosse por Marx, ele não seria. Então, do ponto de vista da crítica que ele faz, é fantástico, mas a sua filosofia é uma porcaria. Tá? Se não fosse por Marx, pela influência que ele teve no Marx, provavelmente ninguém nem falaria de Feuerbach hoje. Tá? E com razão. Esses dois textos merecem ser lidos, mas onde ele apresenta a sua filosofia propriamente dita é muito ruim. Aqui nós temos... quem mais? Quem que é essa figura? Michel Foucault. Rapaz, Michel Foucault... Não tem revolução teórica nenhuma em Foucault. E seria um exagero colocá-lo como inflexão histórica. É um cara que tem uma influência acadêmica muito grande, mas no modo de se pensar que veio depois, nem tanto assim. E boa parte das críticas que Foucault faz também tem como sua base alguns aspectos do neocantismo, principalmente de Nietzsche, que eu vou falar já já. E subestimado não é, porque hoje se fala de Foucault o tempo inteiro, se estuda Foucault o tempo inteiro, Foucault é um dos autores mais utilizados, ele vai ficar ao lado de Deleuze aqui. Quando se trata de ler a história da filosofia, eu prefiro Deleuze do que Foucault. Tá? Embora pegar palavras e as coisas do Foucault, por exemplo, eu prefiro o Deleuze. Mas quando se trata de ter algum impacto, né, na sua microfísica do poder e tudo mais, em algumas análises sociais, tem algumas coisas interessantes que eu já vi sendo feitas com base em Foucault, como por exemplo aquele livro A Invenção do Nordeste. É um livro muito interessante, esqueci o nome do autor agora, esqueci o nome, mas se vocês acham por aí, onde ele realmente mostra como uma caricatura do Nordeste, uma visão que refletiu o que era o Nordeste lá no final do 19, início do 20, acaba moldando a imagem que nós temos no Nordeste até hoje. Então sim, às vezes o discurso e às vezes as narrativas, elas têm um impacto real, né? E às vezes elas são perpetuadas com ou sem razão por alguma coisa do passado, mas sem uma base objetiva imediata existente. Mas óbvio que Foucault vai levar isso aí para as nuvens, né? E sua base teórica é muito fraca, né? Tudo são relações de poder, menos o livro de Foucault, é claro. Então a circularidade viciosa que está presente no kantismo e análogos aí ao longo da história da filosofia, que é um negócio impressionante. Então Foucault para mim fica superestimado. Olha, a gente tem aqui Francis Bacon. Esse foi outro que eu coloquei aqui intencionalmente, tá? Quando vai se falar da influência da Inglaterra na nossa história, normalmente se fala de David Hume como sendo a personificação máxima do empirismo, ou de John Locke, do liberalismo político, coisas do gênero, também sobre uma base mais empírica. Mas o pai dessa coisa toda, dessa visão mais empírica, indutiva, e até mais sofisticado em vários aspectos, tá? É Francis Bacon. Francis Bacon está na base da ciência empírica, como nenhum outro autor antes. Sei que tem toda uma bibliografia, tá, que vai tratar do empirismo na Idade Média, de alguns antecedentes, tem os nominalistas lá no interior da Idade Média. Ok, mas quem vai sistematizar isso? Inclusive vai influenciar John Locke e David Hume. Você não tinha David Hume ou Davi Hume, como queiram chamar, se você não tivesse Francis Bacon. Tá? Então, o que Francis Bacon faz em relação ao que estava dado antes, para sistematizar uma concepção baseada nos dados empíricos, onde a gente cria conceitos por indução, por generalização, já fazendo críticas a uma tradição escolástica que era dominante, tá? É Francis Bacon. Francis Bacon, autor subestimado. Tá? E até por isso, tá? Eu já vou até me adiantar aqui, o nosso John Locke, tá? Que está aqui, vamos mudar o John Locke de posição. O nosso John Locke é superestimado,
para fazer o diálogo aqui do Bacon com o John Locke. Ele é subestimado, tanto porque é muito mais Francis Bacon que cria uma concepção filosófica muito original, tá? Muito original. Aliás, eu vou por Francis Bacon, cara, como inflexão histórica. Mudei de ideia. Como inflexão histórica. É ele quem funda uma concepção radicalmente original. Como John Locke, que é um cara muito inteligente, é óbvio e tudo mais, mas ele muito mais sistematiza coisas que já existiam, tá? Não é verdade que Locke molda as instituições políticas que vão existir a partir dele, né, da sua obra. Não, a sua obra, na verdade, ela procura dar ali uma consistência teórica ao que já se desenvolvia, ao que já existia dentro da Inglaterra. Então, é um autor importante, sem dúvida nenhuma e tudo mais, mas totalmente superestimado. John Locke totalmente superestimado. Eu pus Francis Bacon como subestimado, mas estou errado. Ele é uma inflexão histórica. Ele aí ao lado de Descartes, é claro que já existiam concepções empíricas antes, os gregos já tinham um certo senso empírico, já existia indução antes, mas é ele que vai formalizar isso numa concepção que vai demarcar um dos modos predominantes de se pensar desde a modernidade, desde os princípios do capitalismo até os dias de hoje. Tá? Francis Bacon, um cara muito subestimado, é uma inflexão histórica, ao lado aí de Descartes e de Edmund Husserl, correto? Agora tem o nosso Hegel. Nosso Hegel, eu acho que vocês vão ficar perplexos. Mas Hegel é difícil de classificar. Muitos vão ficar chocados com isso aqui. Mas eu vou botar o nosso Hegel aqui, ó. Superestimado. E eu quero deixar muito claro. Depois de Aristóteles e Platão e evidentemente Marx, Hegel é certamente o autor que eu mais li e estudei na